A intenção do Barba Negra ao tentar roubar a fruta de Boa Hancock pode ser muito diferente do que a gente pensa. Teach pode estar a poucos capítulos de fazer algo que nunca vimos sendo tão bem feito em todo One Piece. Outro ponto que debateremos nesse vídeo é sobre a recompensa de Don Quixote do Flamingo após sair de Impel Down, que promete ser muito alta. E mais, também vamos falar sobre as diferenças ou similaridades entre Joy Boy e Nika, além do reencontro entre Luffy e Enel, que provavelmente promete muito mais, mas muito mais mesmo do que você tá pensando. É um reencontro capaz de revelar informações ancestrais. Então, fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe, já te peço encarecidamente para deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tá chegando na marca de 500 mil inscritos, falta muito pouco, então se inscreve aí pra contribuir e claro, pra ter vídeo, mano, todo o dia de One Piece, além de live todo o domingo. Então simbora pro vídeo. @Biel_Tururu_, será que o Barba Negra quer a Mero no Mi por causa da fruta da doença? Biel, você trouxe um ponto muito legal aqui, que é a tripulação do Barba Negra não só pegar frutas individualmente fortes, mas sim frutas que possam ser combadas, potencializando assim a força do grupo como um todo. E visto que o Teach é um cara bem inteligente, faz sentido que ele encontre essas cartas, né, essas frutas que gerem combos poderosos. Afinal de contas, ele já disse que leu a enciclopédia das Akuma no Mi, o que fortalece a ideia dele ter ido atrás da fruta da Boa Hancock, sabendo que o usuário dessa fruta precisa ser bonitão para ela funcionar. Então, somado aos poderes da fruta do Okikill, que é capaz de alterar o gênero dos personagens, será que ele conseguiria mudar algum companheiro feioso do seu bando para transformar em alguém verdadeiramente bonitão? E aí sim, a Mero no Mi funcionar nesse usuário? Talvez, mas a real é que todo mundo nessa tripulação é veio bagagai, menos a Maki e a Tori, que merecem respeito. Então eu acho que, cara, esses malucos aí simplesmente não tem solução, mano. O problema é de junta tudo e joga fora, pelo amor de Deus. Mas pode ser que o 10º Capitão Titânico seja uma verdadeira beldade, apesar de que ser muito feio parece ser um pré-requisito básico para se tornar um Capitão Titânico. Talvez eu esteja sendo um pouco injusto com o Lafite e o Van Algur, que não são tão feios assim. Sim, talvez eu esteja sendo injusto, mas eu não tô nem aí também, porque os caras não são bonitos, né? Não dá pra classificar eles ali como alguém que poderia usar Mero no Mi bem. A fruta Hancock não funcionaria com eles. De todas as formas, ver habilidades combadas é algo muito legal de se pensar, e o principal bando para fazer isso, obviamente, é o do Barba Negra, porque ele praticamente pode escolher as habilidades que achar interessante, sem consumir, mano, uma fruta randômica e vir um poder aleatório. Como a gente nunca viu isso sendo tão bem executado em One Piece, pode ser que Teach e seus capangas possam ser os primeiros a mostrarem algo assim. Frutas, mano, agindo em conjunto, funcionando bem pra caramba e tal, potencializando, seria simplesmente fantástico. Eu gosto bastante da ideia de ver habilidades combadas, né? O Law e o Kid combinaram suas habilidades pra vencer da Big Mom, mas não foi no nível de sincronia que eu tô mencionando aqui. Uma não dependia da outra pra se potencializar. E é algo assim que eu quero ver, né? Duas frutas que em conjunto elevem seus níveis, atingindo assim outro patamar, mano, uma parada que a gente vai poder chamar de verdadeiramente um belíssimo combo. @Yori o Gatinho, Joy Boy e Nika eram a mesma pessoa ou Nika foi um ser mitológico e Joy Boy comeu sua fruta? Yori, aqui a gente tem duas opções, pelo menos duas opções que eu considero as melhores. A primeira é que Nika é realmente um ser mitológico que veio antes do primeiro Joy Boy. Então, basicamente, já existia essa lenda do Deus do Sol e após consumir a sua fruta, o Joy Boy original conseguiu seus poderes e chegou a despertá-lo tal como o Luffy. E a segunda opção é que Nika é uma lenda inspirada na vida e nos feitos do primeiro Joy Boy. O pouco que a gente sabe sobre o Joy Boy é que ele era uma figura extremamente relevante durante o século perdido, alguém praticamente lendário e se importava com povos oprimidos, tendo uma forte relação com os tritões. O que a gente sabe de Nika é que ele é uma espécie de mito que aparece para libertar os escravos e também tem uma forte relação com os tritões, como Rusru dá a entender, né, ao questionar seguidamente o Jinbe sobre o assunto. Também há o próprio nome da tripulação dos Homem-Peixe, os Piratas do Sol, que provavelmente tem forte inspiração em Nika.
Quando Luffy despertou sua fruta, a primeira coisa que aconteceu foi o Zunisha falar dos tambores da libertação tocando e sobre Joy Boy ter voltado. Então a volta de Nika foi a volta de Joy Boy? Teria a lenda do Deus do Sol tido origem no homem que conhecemos como Joy Boy? É muito curioso porque o Joy Boy original realmente poderia se chamar Nika, enquanto Joy Boy é um título como várias passagens do mangá parecem indicar. Mas a pergunta que fica é: caso a lenda de Nika tenha sido criada em cima do primeiro Joy Boy, o que concebeu esses poderes tão únicos a ele? Ele nasceu naturalmente podendo fazer tudo o que a fruta faz? É meio esquisito pensar nisso, né? Será que ele comeu a fruta de Nika enquanto ainda não tinha esse nome? Eu acho que a gente vai ter um esclarecimento melhor disso quando o Vegapunk explicar pra gente o verdadeiro funcionamento das Akuma no Mi e principalmente sua origem. Existem algumas teorias que indicam que no passado, né, as próprias pessoas possuíam esses poderes que mais tarde foram implementados em frutas. É como se esse suposto demônio, né, que habitasse essa Akuma no Mi fosse na verdade as almas desses antigos seres que possuíam habilidades. Enfim, essa é uma das teorias mais aceitas, né, para encaixar nessa lacuna e mostrar que sim, tá? Nika, o Deus do Sol, pode ter sido inspirado na verdade no primeiro Joy Boy. E é isso, eu gosto dessa ideia do mito de Nika, o Deus do Sol, ter nascido dessa pessoa que foi o primeiro Joy Boy, mas ao mesmo tempo, eu noto que tem essa brecha, né, que não justifica muito bem o porquê dele ter tido os poderes que aparentemente ele tinha. Então essas duas opções me parecem boas, tá? Sendo Joy Boy e Nika o mesmo ser, ou Joy Boy ter sido a única pessoa até Luffy que foi capaz de despertar essa fruta. Acho que analisar essas similaridades e diferenças entre Nika e Joy Boy é sempre muito legal. Então me fala aí o que vocês acham disso, tá? Acha que, mano, Nika foi inspirado em Joy Boy pegou a fruta de Nika, uma coisa muito doida? Me parece que existe pretexto para essas duas possibilidades. @StraviniLucas, qual será a reação do Enel vendo o Luffy na lua? Aqui a gente já tem o Vini Lucas cravando que os chapéus de palha vão pra lua, destino maravilhoso que eu adoro pros nossos queridos protagonistas, tá? E a verdade é apenas uma: a próxima vez que o Enel se deparar com Luffy, o único ser em toda a sua vida que foi capaz de fazer frente a ele e superá-lo, a sua reação icônica voltará com tudo. Outra possibilidade que eu imagino é, em alguma circunstância, o Enel falando sobre, mano, ser um deus e tudo mais, e o Luffy entrando no Gear 5, deixando mais uma vez o Enel com aquele carão. O que me deixa muito interessado nesse reencontro é que o Enel é um deus que arrancou suas asas, que tinha o objetivo de chegar na lua e chegou, que ainda tem todo um passado que precisa ser mostrado pra justificar sua suposta divindade, né, que certamente provém de mitos e histórias dos povos celestes. Então ele é alguém que ainda tem muito o que contribuir na história e com certeza com mais profundidade do que muita gente acredita. Porque se liga só nisso, a primeira vez que o Deus do Sol é mencionado é exatamente durante o arco de Skypiea, mostrando que essa lenda já existe naquela região há pelo menos 400 anos e deve datar, pra ser bem sincero, pra lá dos seus 800 anos. Então será que o passado dos povos celestes não pode trazer algumas revelações sobre Nika? Não é curioso que o Deus do Sol seja uma divindade sem asas que está ligada diretamente aos tambores da libertação, e o Enel, que nasceu com asas, arrancou elas ou as teve arrancadas e substituídas por tambores? E não é curioso que ele depois disso passe a se ver como um deus? Olha as conexões, olha as proximidades que essa lenda de Enel tem com Nika, o Deus do Sol. Eu garanto, tá? Pode confiar em mim, a volta do Enel à lua tá tudo cada vez mais próximo, tá? E com seu passado e a história desse personagem, a gente vai ter mais revelações sobre Nika. Inclusive, eu imagino que ao ver o Luffy nessa situação, nessa transformação, ele pode acabar assimilando as lendas que ele ouviu quando era mais novo sobre Nika, né, provavelmente. E aí o Enel, mano, vai ficar maluco, vai ficar pirado e vai ter uma reação como a gente nunca viu antes, ainda mais icônica que essa clássica aí, ó. Só confia em mim, só confia em mim. @083 João Miguel RGDM1. Caso do Flamengo fuja de Impel Down e ganhe uma nova recompensa, vocês acham que ela passaria dos 2 bilhões de berries?
talvez um dos melhores comparativos que a gente possa fazer aqui, né, é com o próprio Crocodile, que tem um paralelo bem evidente com o Doflamingo. O Doff teve sua recompensa congelada em 340 milhões de berries e o Crocoboy em 81 milhões, o que já mostra que o Demônio Celestial, né, apesar de 5 anos mais novo, dá a largada na frente. Os dois buscaram algo muito parecido, que foi dominar um reino. Crocodile não conseguiu, apesar de ter causado um caos na região, e o Doflamingo conseguiu executar esse plano com sucesso em um só dia, e governou Dressrosa por 10 anos. Lembrando que nessa hipótese aqui, né, os dois fugiriam de Impel Down, então a elevação ali por recompensa de fugir de Impel Down se manteria, né, parecida, vocês entenderam. Lembrando, claro, né, que um foi um país no Novo Mundo e outro no Paradise, que tem dificuldades diferentes, apesar de, no geral, né, o país de Alabasta provavelmente ser mais importante para a história. Além disso, o Doflamingo era alguém que estava atribuindo mais poder ao Kaido através das frutas artificiais que ele estava produzindo, né, e era o principal nome de todo o submundo com o codinome Joker. Ou seja, o maluco reinava, era o brabo, era o brabo. Só esse comparativo já me faz acreditar que sim, tá? O Doflamingo, por mais que não esteja vinculado à Cross Guild ou ao incrível Yonkou Bug, poderia ter uma recompensa acima de 2 bilhões caso fugisse de Impel Down, feito que o Crocodile também fez, independente de como seja feito, tá? Nessa reta final de One Piece, os valores estão sendo jogados lá pro alto, a marinha tá desesperada e ainda tem um fator determinante quando falamos domingo. Ele é um ex-dragão celestial que conhece o segredo do tesouro nacional de Marejoa, um conhecimento que, se levado a público, causará um caos tremendo e vai, mano, sem dúvida, estremecer esse mundo. Então, pensando em todas essas relações que o Doflamingo construiu, mano, na década que ele passou como tirano em Dressrosa, produzindo Smiles e fortificando o bando de Kaido, na projeção que ele ainda poderia fazer, nas relações que ele ainda poderia construir saindo de Impel Down, no caos que esse homem pode causar com apenas uma frase revelando o segredo de Marejoa, é muito difícil pensar que seu valor não passaria da casa dos 2 bilhões de berries. Por isso, eu vou dar 3 palpites aqui, tá? Embasados nessa lógica que eu apresentei, com tudo que esse personagem pode fazer, já fez e ainda vai mostrar, né? Somada à ideia, claro, do Zgoroth. A primeira recompensa é a mais diferente e chega a ser um valor até um tanto quanto bizarro. Seria de 2 bilhões, 102 milhões e 635 mil berries. Ou a gente pode subir para casa ali dos 3 bilhões, 102 milhões e 635 mil berries. Isso porque 10 pode ser lido como To, que é parecido com Do, e em japonês se escreve quase igual, né? Só com essa sacanagemzinha aí diferente em cima. 2 pode ser lido como Fu, 6 pode ser lido como Ura, 3 como Mi e 5 como Go, formando assim Tofuramigo, que, né, se Shanks pode ser lido como Chiaco na sua recompensa, Torufamigo é mais parecido com Dofuramingo do que Chiaco com Shanks, né? As duas outras opções são mais simples. A primeira é de 3 bilhões e 500 milhões de berries. Isso porque 3 é Mi e 5 é Go, formando assim Migo, que é quase Mingo. E para concluir, 2 bilhões e 110 milhões de berries ou 3 bilhões e 110 bilhões de berries. A casa do bilhão para dar aquele grau ali, né? 2 bilhões ou 3 bilhões parece justo. E os 110 milhões porque 1 é I e 10 é To, formando assim Ito, que é fio em japonês, e Ito Ito no Mi é a fruta do Doflamingo. Com todo respeito ao Crocodile, que também é incrível, mas a recompensa dele é de 1 bilhão e 965 milhões de berries, sem a marinha dar o mérito a ele de ter fundado a Cross Guild, né? Então a do Doflamingo, mano, no mínimo, tem que ser maior que isso. Então eu não acho exagero nenhum, tá? Entrar na casa dos 2 bilhões de berries e nem 3 bilhões de berries, apesar de ser ali, né, a casa dos Yonkou atual. Mano, vamos ser sinceros, né? A bolsa de valores ficou maluca, o banco real do governo mundial endoidou, tá alucinado, e é isso. Eu acho que esses valores condizem com o nível de ameaça que o Doflamingo é pro governo mundial. E eu acredito que ele, por exemplo, tá, represente mais perigo que o próprio Eustace Kid. Claro, levando em conta que, com pouquíssimas palavras ali e em questões de segundo, o Doflamingo pode simplesmente mudar a história do mundo. Revelou o segredo nacional de Marejoa, mano. O mundo entra em caos e com certeza o governo mundial teme demais que o Doflamingo abra o seu bico de Flamingo.
Que bosta. Bom, galerinha, e esse foi o vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E também, por favor, tá? Deixe a sua opinião sobre absolutamente tudo que eu comentei aqui nos comentários. Mano, acha que o do Flamengo vai ficar na casa dos 75 bilhões de berries? Comenta. Acha que a recompensa dele vai ficar em 500 milhões? Eu discordo completamente. Mas comenta aí também. Enfim, vamos debater sobre as coisas que eu acho muito legal a gente usar um resposta de palha para levantar o diálogo, levantar debates interessantes sobre One Piece. Então, mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!